Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja sobre sua vida, família, seu trabalho. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, já estamos chegando ao final de mais uma semana e estamos juntos nessa caminhada persistente de produzirmos os frutos do Espírito, de desenvolvermos essas atitudes na nossa vida, porque nós cremos que estar cheio de Deus significa também mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar as nossas vontades, e com isso não somente nós, mas todos aqueles que nos rodeiam são abençoados. E nessa semana estamos falando sobre o último ponto, dos frutos do Espírito, o último item dessa lista, que é o domínio próprio, o autocontrole. E nós estamos juntos, eu espero que você esteja firme comigo nessa caminhada persistente, com muita oração, mas com muita força de vontade também, dependência do Senhor. Certamente nós vamos conseguir vencer essas etapas e seremos sim pessoas vitoriosas na produção dos frutos do Espírito. E eu quero ler com você nesse dia o texto de Gálatas 5,16, que diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse texto aqui, acho que ele é muito interessante, muito conclusivo para todos os frutos do Espírito que nós estudamos. São 9. Não sei se você percebeu, mas nessa lista nós compartilhamos de 9 atitudes que o Senhor produz em nós. Eu quero repeti-las aqui para você: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e a dessa semana, domínio próprio. Há uma ordem aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que diz que nós temos que viver em espírito, e aí então nós não vamos satisfazer as obras da carne. Talvez você esteja precisando ou esperando mudar de vida para depois ir até Jesus. Essa ordem é equivocada. Primeiro nós vamos até Jesus, procuramos o seu auxílio, entregamos a nossa vida a Ele, buscamos a sua ajuda. E aí então, depois disso, Ele vai mudando a nossa vida. E aí nós não vamos mais ter os desejos de satisfazer as obras da carne. Essa é a ordem. Se você está esperando mudar de vida para depois ir até o Senhor, você não vai conseguir. Primeiro você tem que ir até Jesus, da forma como você estiver. Interessante que quando a gente olha a história de Jesus lidando com os pecadores, essa era a ordem. As pessoas iam até Ele e aí depois era comum eles ouvirem de Jesus: agora vão e não peguem mais. Mas depois de terem alcançado a Jesus, de terem buscado a Ele, serem curados, transformados pelo Senhor, estarem cheios da presença do Senhor, aí então ouviam essa ordem, esse mandamento, esse imperativo do Senhor. Então eu quero deixar nessa parte final, nesse momento final dessa reflexão sobre os frutos do Espírito, sobre esse último item, quero deixar alguns passos a mais para te ajudar nessa caminhada. Um desses passos é que eu e você temos que ser responsáveis uns pelos outros. E isso significa prestarmos conta. Temos a responsabilidade dos nossos atos. A palavra do Senhor nos diz, na própria carta aqui que Paulo escreve aos Gálatas: levem os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então isso significa que nós temos que estar dispostos a fazer uma coisa que nem sempre nós gostamos. É ter pessoas de confiança na nossa família, ou na nossa igreja, no nosso ciclo de convivência, e talvez não sejam muitas pessoas, mas precisamos ter uma ou outra pessoa de confiança para a qual nós devemos prestar conta da nossa vida. Pessoas que sejam fiéis, pessoas que sejam realmente conselheiras, parceiros da gente, e prestarmos conta das nossas atitudes. Eu sei que nós não gostamos dessa prestação de contas. Ela impõe para nós uma responsabilidade. Mas a gente vê na Bíblia que quando nós somamos forças, quando nós nos ajudamos, é mais fácil da gente ser derrotado. Como nos diz em Eclesiastes 4:12, um cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Um sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se.
Então, você já parou para pensar em pessoas que possam te ajudar, que te conheçam e que você possa prestar contas a elas? E é importante um detalhe aqui muito interessante para evitar qualquer tipo de problema, que homens procurem ter pessoas conselheiras para a qual pode prestar contas, homens também, e as mulheres de igual maneira com as mulheres. Isso vai dar maior liberdade. Então desenvolva essa característica de prestar contas para alguém voluntariamente das suas atitudes e de também se deixar ser cobrado por elas nessas suas atitudes de transformação, tá? Sem nenhum rancor, sem nenhuma raiva contra isso, né? Se deixando realmente corrigir, ser disciplinado por alguém. A gente, como pastor, muitas vezes encontra dificuldade na vida das pessoas, que quando damos algum conselho e orientação, dificilmente as pessoas aceitam de bom grado. Há pessoas que ficam com raiva da gente. Por mais que a gente diga para elas que o que queremos é o bem delas, da sua família, há pessoas que não entendem isso e preferem, às vezes, ficar com raiva de alguém, como um pastor, que muitas vezes quer dar um bom conselho, só quer o bem, ou até preferem mudar de igreja, mudar de ciclo de amizades, do que muitas vezes ser humilde e ouvir um bom conselho. Desenvolva essa característica, tem a ver muito com a humildade. Um outro passo muito importante dessa nossa jornada do domínio próprio é nós termos o bom senso de fugir das tentações. Efésios 4 diz isso: não dê lugar ao diabo. Então nós temos que fugir daquelas situações que são tentações para nós, que nos enfraquecem, que nós sabemos que são situações de risco. Se a gente não quer ser picado por uma abelha, então devemos passar longe delas. Você não vai ficar mexendo no vespeiro ou num local onde tem muitas abelhas, se você não quer ser picado por uma abelha. Fica aqui uma orientação importante para os jovens, principalmente no seu namoro. Planejem antes de um encontro o local aonde vocês vão e o que vão fazer, porque naquele momento em que se está no escurinho e sozinho, é muito difícil pensar ou parar para pensar em domínio próprio naquele momento. Então é mais fácil planejar antes, um local público, lidar com mais pessoas, ao invés de sempre procurarem sair para locais ermos ou aonde não há outras pessoas por perto. É lidar com uma fraqueza que muitas vezes você não vai poder conter, tá bom? Então fica aqui esse conselho para os namorados. É muito importante para vocês evitarem cair. E muitos casais às vezes perdem os seus sonhos justamente nesse ponto, porque às vezes cedem e perdem o controle de si mesmos. Evite situações que vão provocar você. Se você é uma pessoa que está querendo entrar num regime, você não vai colocar uma bandeja de doce na sua geladeira ali pronto para você, todas as vezes que abrir a geladeira, encontrar ali aquela bandeja de doces. 1 Coríntios 15:33 diz uma coisa interessante: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O que quer dizer isso? Se você sabe que muitas vezes seus amigos ou aqueles que falam que são seus amigos te conduzem ao pecado, para que continuar saindo com eles ou se relacionando com eles? Muitas vezes, para você ter um domínio próprio, o autocontrole, evitar problemas, você vai precisar romper com alguns relacionamentos que são prejudiciais. Pensa sobre isso, como nos diz a palavra. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Muitas vezes pessoas evangélicas, filhos de cristãos, às vezes se corrompem justamente pelas más companhias. Pais, olhem os amigos dos seus filhos. E vocês, filhos, cuidado com aqueles que se fazem de amigos de vocês, tá? Evitem amizades, entre aspas, que possam lhe corromper ou te distanciar de bons princípios. Então, tudo aquilo que nós sabemos que será tentação para nós, se pudermos, vamos fugir. É claro que nem todas elas
nós teremos o tempo oportuno para planejar e evitá-las. Mas não nos esqueçamos que existe em nós uma coisa chamada concupiscência. Talvez essa palavra pareça meio esquisita para você. O que significa isso? É o desejo do pecado, que todos nós muitas vezes passamos por ele. E temos que correr de situações que nos impliquem nisso, porque isso é pecado. Às vezes, quando nós já formatamos na nossa mente o desejo de pecar, como Jesus disse a respeito do adultério, quando um homem já deseja uma mulher, mesmo não cometendo o adultério em si, ele já está pecando. Então, fuja de situações que vão lhe promover ou lhe colocar em situações de fraqueza. Talvez você vai precisar até trocar de um emprego por causa disso. Você, homem, se sente que está passando por uma tentação com o sexo oposto no ambiente de trabalho. O que é melhor? Às vezes mudar de emprego ou perder a família? Pensa direitinho sobre isso, tá? Se você que tem problema com vícios, passa distante de portas de botequins, de bares. Evite estar perto ou próximo de vícios que você sabe que não vai resistir. Você precisa pensar sobre isso. Às vezes você vai ter que romper com algumas práticas que elas são práticas comuns a você, mas que são prejudiciais. Fuja dessas aparências de situações pecaminosas, de pontos de fraqueza. Dependa do poder de Cristo, é um outro passo importante também. Como nós lemos aqui, nós devemos viver em espírito, e aí então os desejos da carne passarão distante de nós, porque vamos nos afastar deles, mas com a ajuda de Deus. Não pense em mudar de vida primeiro para depois ir atrás da ajuda do Senhor. Vá primeiro, busque a ajuda de Deus primeiro, e aí você vai ter o poder suficiente para vencer as suas dificuldades. Será que suas derrotas diante do domínio próprio, ou da falta de domínio próprio, da falta de autocontrole, não é justamente porque você tem buscado pouco a Deus, ou quem sabe nem tem buscado a Ele? Não inverta a ordem, tá bom? Às vezes tem pessoas que falam assim: olha, eu vou primeiro ficar melhor, depois vou tomar remédio. Será que é assim que é o correto? A gente não toma o remédio primeiro para depois ficar bom? Qual é o nosso remédio? Não é Jesus? Então primeiro temos que ir a Ele, porque Ele é o remédio. E aí, com Ele, nós vamos ficar curados. Nós vamos melhorar. Que Deus nos abençoe nessa caminhada dificultosa, eu sei disso, mas não nos esqueçamos de que Deus é aquele que efetua nosso tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua vontade. Filipenses 2,13 diz isso. Então Ele é o maior interessado na nossa mudança de vida. Ele é aquele que quer, mais interessado em que a gente diga não para as coisas que são perniciosas, ruins, difíceis, para aquelas coisas que vão nos prejudicar. Nesse ponto final do estudo sobre os frutos do Espírito, queria deixar uma pergunta para você. Em que áreas de sua vida você tem encontrado dificuldade de dizer não, de se abster, de se afastar? Áreas que você sabe que são prejudiciais. Então quero convidar você nesse momento para colocar essas áreas diante do Senhor, quaisquer que sejam elas. Vamos fazer isso através de uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa caminhada tão gostosa, aprendendo sobre os frutos do Espírito, aonde nós entendemos que há atitudes muito importantes que desenvolvemos a partir do momento que o Senhor transforma a nossa vida, de que buscamos ao Senhor. Agora, meu Deus, quem sabe há muitos pontos da nossa vida que nesse decorrer desses estudos, dessas reflexões, nós percebemos que são pontos em que nós não temos tido controle. E, portanto, buscamos agora o poder do Senhor para nos ajudar, meu Deus, porque nem sempre nossa caminhada é fácil. Eu peço a Tua ajuda sobre cada um, para que todos nós possamos buscar e desenvolver todos os frutos do Espírito,
para que nossa família seja mudada, nossa vida seja mudada, o ambiente ao nosso redor seja transformado. Tudo isso pela presença do Senhor. Por isso te buscamos e assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Continuemos caminhando juntos diariamente com o Senhor e vamos persistir na produção dos frutos do Espírito, porque sem sombra de dúvida isso vai mudar a nossa vida. Fique com Deus, um bom restante de semana, transforme o seu lar numa igreja, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.